Meus irmãos e aqueles também que estão assistindo em casa, pelas redes sociais, não sei se vocês têm esse sentimento, mas a vida cristã, ela é muito além desse momento aqui, né? Do culto público no domingo ou em outro dia da semana. Mas não sei se vocês têm essa sensação de que é muito bom quando a gente chega aqui e encontra as pessoas e conversa um pouquinho, e enfim, e faz realmente, é uma das maneiras que o Senhor usa para que o nosso coração se sinta melhor. E quando a gente está cantando, entoando as canções e refletindo sobre as canções, é uma forma que o Senhor tem para nos ensinar, e é tão bom. Parece que em alguns momentos assim, claro, como eu disse, a vida é um dia a dia, mas em alguns momentos assim parece que a gente consegue esquecer um pouco, né, as dificuldades das coisas, dos aperreios do dia a dia, se ligar e estar perto dos irmãos e manter um momento bacana de comunhão. É uma forma que Deus alivia o nosso coração. Eu queria continuar com vocês hoje a terceira mensagem sobre os milagres que Jesus realizou e que foram narrados pelo apóstolo João. Então, os milagres lá em João. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro milagre que Jesus realizou. Deixa, antes de lermos o texto de João capítulo 5, verso de 1 até o verso 15, onde a gente vai ler, João capítulo 5, a partir do verso 1, só mandar pelo menos um abraço querido para um amigo que disse, não, vai lá e eu vou mandar um link. Ele trabalha numa instituição de recuperação para dependentes químicos, longe daqui, a Missão Vida, e é Marcelo o nome dele, uma pessoa que já passou por essas dificuldades, e já foi dependente, e hoje é uma pessoa que trabalha com outras pessoas lá. Então, ele disse, não, manda o link para mim que eu vou estar acompanhando e cultuando a Deus com vocês, tá bom? Então, um grande abraço, Marcelo, obrigado pelo seu trabalho, o trabalho que você faz para o Senhor. João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Deixa eu ler com vocês, diz: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Verso 6. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: eu não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca, ande. E no mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e ele começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que ele havia sido curado, hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse, pegue a sua maca e andem. Quem foi que lhe disse uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada de pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Só até aí, meus irmãos. Já faz alguns anos que um irmão conversou comigo. Ele foi
meses depois que ele tinha se convertido. Já faz um bom tempo isso, acho que eu era um jovem adolescente ali na igreja, e ele carinhosamente me chamava de uma forma que eu gosto muito de ser chamado, irmão filho, como alguns me chamam, é Edivaldo Filho, meu nome, e a maioria dos que me conhecem mais antigamente me chamam de filho, e ele carinhosamente sempre chamou o irmão filho. E ele contou que durante 20 anos da vida dele, peregrinou sobre vários lugares, para várias religiões, em busca de entender melhor o que Deus queria da vida dele. Até que se deparou com o Evangelho, e o Evangelho o alcançou. E ali, com o Evangelho, ele entendeu realmente o propósito que Deus tinha para a vida dele através da pregação do Evangelho. Mas uma das coisas que ele me disse me chamou a atenção. Como em todos os lugares que ele andou, a maneira que ele clamava às pessoas para que o ajudassem, e as pessoas normalmente o tratavam como, olha, vem aqui, mas a gente precisa que algo de bom aconteça logo na nossa vida. Estou mais ou menos dizendo como ele falou, ele dizendo que chegava no local, precisando de ajuda, pedindo ajuda para algo, mas via pessoas que meio que tomavam a frente dele, que estavam mais preocupadas em se autoajudar do que em ajudar os outros. E ele disse algo que no Evangelho ele encontrou um propósito, porque no Evangelho ele viu que as pessoas se preocupavam em ajudá-lo primeiro antes de ser ajudado. E ele entendia, não, porque essas pessoas, ele entendeu, já foram primeiramente ajudadas por Cristo e agora se preocupam em ajudar outras pessoas a conhecer a Deus. E assim se firmou. Essa história é interessante porque tem muitas pessoas que buscam a Deus, que vão até a Deus para serem curadas, para algo acontecer nas suas vidas, e encontram uma multidão de pessoas com as mesmas necessidades, e um querendo chegar primeiro do que o outro. Se você vê, e hoje, internet, mas na TV, quando a gente liga e vê esses programas onde tem essas multidões que fazem peregrinações, cada um que quer chegar primeiro para tocar naquela pessoa que considera ungida, que acha que pode curar, e não estão se importando com quem está atrás, não. Olha, eu quero a minha bênção e não importa o que vai acontecer. Passam por cima de pessoas, não estão preocupadas de levar alguém que realmente necessita, mas estão preocupadas apenas com elas mesmas. Aqui nós encontramos no texto que nós lemos a descrição do terceiro milagre que Jesus realizou, que João vai narrar. Só que os dois primeiros milagres foram literalmente os dois primeiros milagres de Jesus. Mas nesse terceiro milagre aqui, há um intervalo do segundo milagre descrito por João. Para esse terceiro milagre descrito por João, Jesus já tinha realizado muitos milagres aqui. O apóstolo João que escolheu esse aqui para narrar e para trazer a importância, a relevância espiritual aqui. Mas Jesus já estava agora numa caminhada muito boa. E já tinha andado por muitos lugares e muitas cidades. E já tinha muita gente que tinha sido curada. Jesus já tinha feito muitas coisas. Mas Jesus vai a uma festa judaica. Foi para uma festa de casamento, mas agora ele vai para uma festa que era uma festa da cultura dali. João, o apóstolo João, não dá ênfase em qual era essa festa. Algumas pessoas que leem e estudaram bastante esse contexto entendem que poderia ser a festa dos tabernáculos, uma das festas judaicas, ou a festa de Pentecostes. O fato é que é uma festa, e estava acontecendo naquele lugar, e era um lugar de muita alegria, e não deveria ser diferente disso, não. Existia naquele lugar, ali em Jerusalém, um tanque público, um lugar público muito grande. O texto que a gente leu diz que ele tinha pelo menos 5 portas ao seu redor. E nesse tanque, tinha muita água também. Então era mais ou menos um piscinão, algo grande mesmo e enorme, arrodeado por 5 portas. E nesse lugar, porque se tinha uma multidão ali, dá para entender que era um lugar bem grande. Havia um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, pessoas que não podiam andar, enfim, pessoas com as mais diversas doenças. Jesus sai da festa e vai naquele lugar
onde ninguém queria ir, porque era um piscinão onde as pessoas doentes iam. Enquanto outras estavam festejando, as pessoas que estavam doentes iam ali tentando ser curadas, porque naquele contexto da cultura onde Jesus nasceu e viveu, quem estava doente, quem tinha lepra ou quem tinha algum outro tipo de doença, não podia chegar perto das pessoas que estavam saradas, sãs. Jesus sai da festa e ele vai para esse lugar onde ninguém queria ir. Imagina, sair da festa para ir, não era um hospital onde tinha cura, era um lugar de gente doente mesmo, onde só tinha pessoas doentes, sem perspectiva de cura. O seu exemplo, né, esse exemplo de Jesus, para mim é um exemplo que ecoa na igreja. Jesus vai em todos os lugares. Jesus se importa de ir para os lugares onde as pessoas não querem ir. Quando a gente olha às vezes para alguns lugares, a gente diz, poxa, eu não entro aí. E a gente esquece de que o Senhor Jesus se importa com todas as pessoas que estão em todos os lugares. Esse exemplo de Jesus é o exemplo que nós precisamos seguir como igreja. Pregar, anunciar o Evangelho em todos os lugares. A condição dessa multidão, quando Jesus chega nesse lugar, era uma multidão alimentada por uma crença mística, de que descia um anjo e que movia as águas, e quem chegasse quando as águas eram agitadas, seria curado. É interessante porque isso é um mito judaico que o apóstolo João se utiliza para que os seus leitores originais pudessem entender melhor. É bem provável que acontecesse um fenômeno natural ali, as águas borbulhando, algum tipo de redemoinho, ou um vento que dava e agitava as águas. O fato é de que se tinha uma crença mística naquele tempo, que João se utiliza e escreve, dizendo que um anjo descia e agitava as águas. Isso era o que se falava no popular, se aproveitando possivelmente de um fenômeno natural que acontecia ali. E João, por também escrever para judeus, ele faz uso desse mito para que os seus leitores tivessem uma compreensão e entendimento sobre o que Cristo pode fazer, desmistificando, quebrando essas ideias, sabe, que se tinha na época. Essa multidão, ela não apenas ia ao tanque, aquele piscinão, aquele tanque enorme, eles continuavam alimentando a sua crença no mover das águas. Eles entendiam que a cura iria vir quando aquele movimento das águas acontecesse. O paralítico, o texto diz que ele estava doente há 38 anos. Naquele tanque ele deveria já estar há muito tempo. Não se diz há quanto tempo ele estava lá, se aos 38 anos ou menos. Mas doente ele estava há 38 anos. Porém, em todo o tempo que ele esteve ali, ele nunca conseguiu descer as águas. Ele nunca conseguiu, quando tinha aquele movimento das águas, chegar naquelas águas para ser curado como ele acreditava. Mas é muito interessante uma coisa, porque ali estavam doentes também, que já haviam conseguido chegar às águas. Pessoas que não eram paralíticas, pessoas que eram cegas ou tinham outro tipo de doença. E de muitas pessoas que já desceram aquelas águas, alimentados pela crença de que um anjo descia e movia as águas, não tinham sido curados, mas continuavam insistindo na crença de que precisavam descer as águas para que no movimento das águas elas também fossem curadas. A gente aprende isso, olha o que diz o versículo 3. Versículo 3 nos diz: ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento das águas. Então, a verdade é que ali tinha pessoas que estavam e que tinham conseguido já chegar nas águas, mas mesmo assim não tinham sido curadas, mas permaneciam alimentando nos seus corações a crença de que no movimento das águas, um dia, elas ainda seriam curadas. Sabe, eu acho interessante, né? Tinham pessoas que quanto mais buscavam essa experiência mística, quanto mais viam
o resultado ou não viam o resultado, continuavam a fazer isso. Esse exemplo existe na cultura nesse tempo de Jesus e hoje também. Pessoas que continuam alimentando crenças, crendices em várias coisas. Tem pessoas que ainda fazem peregrinações distantes. Mesmo vendo ou não vendo resultados, continuam acreditando nisso. Tem pessoas que pagam caro para comprar objetos, sabe, objetos ditos como sagrados, para simplesmente achar que serão curadas. Eu conheci pessoas que tiravam dinheiro e ganhavam pouco e enviavam para esses teleevangelistas da TV para receber algo, um objeto, um lencinho com o suor do apóstolo, na crença de que aquilo iria abençoar a sua casa. E quando às vezes indo uma casa ou outra, eu via isso nas pessoas que estavam lá pendurado isso. Poxa, o que é isso aí? Não, isso aí foi que eu comprei, paguei caro. E continuavam alimentando, mesmo acontecendo ou não, o que as pessoas buscavam. Lá em Betesda, nesse tanque, existia nesse tanque de Betesda, ao invés de bênção, existia angústia e dor. Pensa esse lugar. Poxa vida, gente. Era um lugar cheio de pessoas doentes e cheio de desesperanças. Um lugar de angústia, de dor. Esse lugar não tinha nada do que Cristo ensinou. Também porque não tinha ajuda, não tinha um estender de mão, tinha um egoísmo. Além da crença mística se alimentar em algo que não existia, tinha um egoísmo daquelas pessoas, de que quando as águas se agitavam, pensa você, eu acho que a sua mente deve estar projetando isso aí, não é? Aquela confusão para ver quem chegava primeiro, para ver quem toca no apóstolo primeiro, para ver quem consegue segurar a bênção, não importam os outros. O tanque de Betesda era lugar de angústia e dor, era lugar de egoísmo, e ninguém ajudou esse homem, paralítico há 38 anos, há muitos anos buscando ser curado. Ninguém nunca parou para dizer, poxa, estou aqui, quando essas águas se agitarem, eu te levo lá. Não. E a verdade é que, por mais que algumas pessoas possam ter sido curadas naquele tanque, às vezes o pessoal pergunta, poxa, mas será que não existiu isso? Ah, mas eu conheço alguém que fez uma campanha e foi curado. Mas por mais que isso possa acontecer, o milagre não aconteceu aqui. Jesus chegou naquele lugar e Jesus fez o verdadeiro milagre acontecer. E é claro que aqui Jesus fez o extraordinário. Um homem paralítico há 38 anos, na qual bem provavelmente deve ter buscado na medicina que se tinha na sua época a possibilidade de voltar a andar e não conseguiu. Jesus fez e faz o que ninguém consegue fazer. Jesus transformou água em vinho, Jesus curou o filho de um oficial, Jesus fez um homem paralítico há 38 anos agora se levantar e andar. Esse é um milagre. O Senhor Jesus fez e continua fazendo o sobrenatural, aquilo que ninguém pode fazer. Mas o verdadeiro milagre, o contexto do milagre vai além desse sobrenatural. Esse sobrenatural, esse extraordinário, nós acreditamos, é verdade. Mas o contexto vai além disso. Esse milagre tem muito a nos ensinar, né? Jesus chegou e ele fez algo acontecer. E quando é que o milagre começou a acontecer nesse contexto aqui? Queria compartilhar exatamente com vocês algumas verdades. Primeiro, lá no versículo 5 e no versículo 6, para aprendermos que o milagre acontece quando nós entendemos, começamos a entender, cremos que Jesus vê toda a nossa vida, passado, nosso presente, nosso futuro, vê e sabe de toda a nossa vida, e não só sabe de toda a nossa vida, ele vê toda a nossa vida e ele vê todas as situações que nós já passamos na nossa vida. Olha o verso 5 e 6. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube
que estava enfermo por tanto tempo, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Meus irmãos, existia um homem que era paralítico há 38 anos. Nós não sabemos ao certo quanto tempo, como eu falei, ele estava frequentando aquele tanque. Mas o texto deixa claro que já haviam muitas tentativas. Ele diz isso, né? Toda vez que eu tento descer ali, não dá tempo. Um monte de gente chega na minha frente. Já tinham muitas tentativas de descer as águas. Todas elas foram frustradas. Gosto de uma frase sobre esse texto que diz, se referindo àquele homem, dizendo que ele era uma espécie de maquete da desesperança. Ele já não tinha nem mais sonhos para embalar, porque a vida dele se resumia a tentar descer as águas para ser curado. Sua causa era essa, e era uma causa que ano após ano, tempo após tempo, quando acontecia essas águas agitadas, era uma causa que se perdia. E Jesus observa toda a vida daquele homem. Jesus vai até aquele lugar, Jesus vai até ele. Jesus entende o passado, o presente e o futuro. Jesus vê o sofrimento. Jesus diz que é fruto de algo que ele cometeu, de um erro que ele cometeu, bem possível quando era jovem. A condição dele naquele momento, Jesus vê também, paralítico, e Jesus vê o futuro dele, curado. Eu acho fantástico essa maneira humana que Jesus, lidar com as pessoas. Ele entra naquele lugar, ele se direciona àquele homem. Às vezes parece que Jesus não olha para a nossa vida. Eu não sei se você já teve esse sentimento. Não sei se você que está assistindo em casa ou em outro lugar já teve esse sentimento de que às vezes parece que Jesus não está olhando para essa situação que a gente está passando. E às vezes nós perguntamos: o Senhor não está vendo isso não? O Senhor não está vendo isso acontecer? Porém, Jesus conhece e se importa com toda a nossa vida. Eu acho fantástico quando a gente lê a Bíblia e a gente vai lendo a história de alguns personagens bíblicos. Por exemplo, Jesus, como ele vai, a mulher samaritana, lá em João mesmo, capítulo 4, e era uma mulher que tinha uma vida, já tinha tido muitos casamentos, e era desprezada pelo seu povo, precisava ir buscar água no horário onde as outras não iam, e Jesus vai até ela, Jesus sabe esse passado dela, Jesus mostra a ela: olha, eu sei, você vive nessa situação aqui, e Jesus mostra que se importa com essa situação. E claro, Jesus vê o passado, Jesus vê o presente e apresenta para ela uma perspectiva de vida melhor. Eu acho interessante, uma mulher desprezada, pela sociedade. Eu acho interessante como Jesus foi até Zaqueu. Poxa, o cara já tinha seu dinheiro, mas era na época alguém super mal visto entre os judeus. Tem um texto que diz que quando Jesus vai à casa dele, Jesus é rejeitado pelas pessoas, dizendo: como é que ele pode ir na casa desse homem? Ele não sabe quem é esse homem não, mas Jesus sabe exatamente quem é Zaqueu, e viu em Zaqueu um homem, apesar de todos os seus erros, um homem com sede de Deus. Jesus viu também aquele jovem que a gente conhece a história dele como o jovem rico, o amor que ele tinha às suas riquezas. Jesus fala com ele, Jesus dá instruções a ele, Jesus vê a dureza do coração dele, o apego que ele tinha às suas riquezas ali. Jesus conhecia e sempre conheceu Judas, que o traiu. Jesus viu Pedro se arrepender. Jesus viu a sinceridade de um dos ladrões que estava ao seu lado na cruz, na verdade dos dois, mas viu um se arrependendo, se entregando ali totalmente a ele. Jesus olhou para uma multidão, diz que eles são como ovelhas que não têm pastor. Sabe, tem muito e muito mais. Jesus vê todas as coisas. Jesus sabe de nós aqui, quem nós éramos, nosso passado, cada erro nosso, cada coisa que a gente, cada besteira que a gente já aprontou. Jesus sabe dessas coisas. E não adianta, às vezes, a gente querer encobrir para a gente mesmo, porque o Senhor sabe.
Ele vê todas as coisas, ele vê o passado, mas ele vê o presente, e ele nos aponta, ele sabe o futuro, ele conhece o futuro, e nos aponta na direção de segui-lo, porque tem um futuro para as nossas vidas. Jesus vê nossa vida também, vê nossos sofrimentos, vê nossas lágrimas, vê nossos pecados. Tem uma canção que eu gosto que diz: não há um só lugar onde o homem possa ir se afastar do olhar do Deus que o criou. Por que tentar criar castelos de ilusão, como quem pensa que tem Deus em suas próprias mãos? Ele é o Deus que nos conhece. Ele olhou para a vida desse homem paralítico e trouxe à tona muitas coisas do passado, do presente, mas apontou-lhe o futuro. E existem momentos que parece que a multidão, sejam dos nossos erros, do nosso passado, das circunstâncias, da dor, da angústia, do desespero, como foi na vida desse homem, sufocam a gente de uma forma que parece que Jesus não está vendo. Mas Jesus nos aparece diante da multidão. E ali tem uma multidão enorme, Jesus se importa com as multidões. Mas Ele é o Senhor que se importa com as multidões, ao mesmo tempo que Ele é o Senhor que chega só para a gente, no nosso cantinho, sabendo quem a gente é, sabe? E assim como perguntou aquele homem: você quer ser curado? Ele tem perguntas e uma ação específica para a nossa vida. Com esse milagre nós aprendemos que o Senhor Jesus se importa com a nossa vida e vê todas as situações que nós passamos na vida. Agora, segundo lugar, meus irmãos, o milagre acontece. O milagre acontece quando existe também uma mudança na nossa vida. Deixa eu ler com vocês, pular lá para o versículo 14. Aí Jesus traz cura para aquele homem. Jesus é a fonte de todo o poder. Eu queria ler com vocês, antes de ler o 14, eu queria ler o verso 7 e o verso 8, na verdade. Só para a gente fundamentar isso de que Jesus é a fonte de todo o poder. O homem respondeu: eu não consigo, Senhor, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Até aí. Jesus está mostrando para aquele homem, Jesus nem dá satisfação sobre a crença mística que eles tinham. Ele aprende ali que Jesus é a fonte de todo o poder. Mas olha o que diz o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Há uma mudança na vida daquele homem. Os dois primeiros milagres relatados por João tiveram como propósito que as pessoas crescem em Jesus. Aqui, além desse propósito, para que as pessoas creiam em Jesus, pois ele prega e fala da vida eterna também, está lá na frente, né, nesse mesmo capítulo, mas ele faz agora um apelo individual na vida daquele homem que foi curado. Olha, não volte a cometer os mesmos erros. A Bíblia não diz que toda doença é fruto de pecados específicos. Existiram crenças e ensinos errados durante muitos anos, e existem até hoje, dizendo que toda doença é fruto de pecado. Tinha pessoas que, de forma ousada, chegavam a dizer que um cristão não poderia ficar doente, e caso ficasse doente, ele estaria em pecado. E isso é uma mentira que contradiz o que a Bíblia nos ensina. Existe um grande exemplo dos milagres em João, quando ele cura um cego, por exemplo. Os discípulos perguntaram, um dos textos que nós vamos aprender mais para frente, os discípulos perguntaram: quem pecou, o Senhor? E Jesus disse: ninguém pecou. Ninguém. Nem ele, nem os pais, ninguém pecou. Mas, ao mesmo tempo, existem exemplos de doenças que são fruto de erros específicos. E algumas vezes Jesus trata de forma bem individual, dizendo: olha, isso que está acontecendo é consequência dos seus próprios erros, do seu próprio pecado. Por exemplo, e isso acontece no dia a dia, pessoas que passaram uma vida inteira sendo aconselhadas, porque não iriam desenvolver uma doença se continuassem fumando ou bebendo.
ou não cuidando da saúde, quando sabe que é hipertenso ou diabético, e precisam ter um cuidado na saúde, e desobedecem a isso, e há uma consequência natural dessas coisas, às vezes, para a vida das pessoas. Pessoas que foram aconselhadas, e às vezes isso é tão angustiante para a família, por conhecer pessoas que passaram por isso. Olha, não dirige embriagado, não faz isso. E pessoas que se envolveram em acidentes e infelizmente chegaram a falecer por conta de erros que cometeram. Esse é um tipo de erro que causa uma consequência, e essa consequência é ruim, doenças, mortes. Conheci um rapaz que se envolveu com coisas erradas, e uma das coisas erradas que foi fazer foi pego, apanhou tanto, que depois de algum tempo, infelizmente, chegou a falecer. Na verdade, nós não podemos olhar todas as pessoas doentes e dizer que tudo é fruto do pecado, mas também nós não podemos descartar o erro, o pecado, como causa de muitas doenças. É preciso ter um equilíbrio sensato nessas coisas. Jesus, quando cura esse homem, Jesus, quando realiza um milagre na vida desse homem, ele traz à mente dele a causa daqueles 38 anos de sofrimento. E a ordem de Jesus é muito clara: não volte a cometer os mesmos erros. Você tem uma oportunidade de mudança de vida agora. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, o que você fez já te deixou assim por muitos anos. Não cometa o mesmo erro. É de mudança. E nós vimos que Jesus, ele é misericordioso, sempre foi misericordioso, que ele olha para nós, que ele se importa com a nossa vida, que ele se importa com o nosso sofrimento, que ele estende a mão para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Mas o milagre, e entender o milagre, exige de nós atitudes de mudança. Não volte, não cometa os mesmos erros. Todos nós aqui, irmãos, que estamos aqui, você que está assistindo aí na sua casa, nós sabemos de onde Deus nos tirou. Nós sabemos o que Deus fez na nossa vida. Nós sabemos que Ele continua fazendo, mas nós sabemos que o que Deus realizou em nós. Tem pessoas que eu conheço, que são servos de Deus hoje, que contam a forma como Deus tirou da depressão, de uma mesa de bar, da vida profana, da tristeza e de tantas outras coisas. Da idolatria, da feitiçaria. O Senhor é um Deus que liberta. E Ele também nos exorta: não volte a cometer os mesmos erros. Jesus olha para esse homem e pede a ele: olha, você está curado, não comete os mesmos erros não. Jesus olha para a nossa vida e também nos diz: olha, nós estamos curados, nós entendemos o milagre, nós fomos libertos, nós fomos salvos, o Senhor nos abençoou nisso, não devemos voltar a cometer as mesmas coisas. Por fim, meus irmãos, quando é que o milagre acontece? O milagre acontece quando nós somos libertos de toda forma de tradicionalismo. Queria ler com vocês alguns textos. Um está no versículo 3 e no versículo 4. E depois eu queria ler um que nós não lemos no início, que é o verso 16 até o 18. Verso 3 e verso 4. Nós já lemos, mas vou reler com vocês. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 16. Então os líderes judeus, aí o milagre acontece, aí o rapaz já foi curado, e aí acontece isso aqui: os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas ele afirmava que Deus era seu pai, e, portanto, ele se igualava a Deus. Meus irmãos, o ministério de Jesus já era conhecido aqui. Jesus já havia transformado a água em vinho, Jesus já havia curado o filho de um oficial, e como eu falei, entre esse intervalo do capítulo 4 para o capítulo 5,
Ele já havia feito muitos sinais e milagres. Agora, qual seria a tendência natural de centenas de pessoas enfermas, como o texto diz, cegos, mancos e paralíticos, além de pessoas com as mais diversas enfermidades? A ideia das pessoas, sabendo que a fama de Jesus já tinha se espalhado, era: poxa, eu vou conhecer esse homem, assim como o oficial fez. Mas é muito interessante que o que é que impediu essas pessoas de irem até Jesus? No tanque de Betesda, havia uma multidão de pessoas que estavam esperando o mover das águas, esperando um anjo. Eles nem se importavam com Jesus, porque Jesus não apenas realizava o milagre, o sinal extraordinário, mas Jesus chegava para as pessoas para falar sobre o reino de Deus, sobre a mudança de vida, sobre transformação, porque Jesus se importava que as pessoas aprendessem sobre viver para Deus, entendessem que Ele era o Messias enviado. As pessoas não queriam saber disso, não. É melhor ir para o mover das águas, desço lá, sou curado e não tenho que dar satisfação a ninguém. Ninguém vai dizer para mim: não volte mais a errar. Jesus estava passando já o tempo todo, já tinha realizado muitos sinais e milagres, mas mesmo assim uma multidão não ia até Jesus. A cura desse paralítico era interessante porque naquele lugar, as pessoas ali não eram apenas doentes fisicamente, as pessoas eram doentes nas suas almas, suas vidas estavam presas a uma crença mística, elas tinham medo, e elas precisavam ficar ali apegadas àquilo. Eu chamo de um tradicionalismo sincrético. Eram pessoas presas a uma tradição, o mover místico das águas, mas era um sincretismo tão grande que elas nem percebiam ou não queriam ir até o Senhor Jesus. E a cura desse paralítico nos traz uma grande lição para a vida cristã. A única fonte de todo e verdadeiro milagre, ela está no Senhor Jesus, só no Senhor Jesus. Nos dias de hoje, a história mostra isso, a história da igreja mostra isso, mas nos dias de hoje a gente vive um momento de profundo misticismo, de crenças desenfreadas em tudo, e na busca desesperada pela cura, pelo milagre, existem pessoas que aí fazem de tudo. A gente, Elaine e eu, a gente já teve a oportunidade de ir algumas vezes ir no Juazeiro do Norte. E teve uma vez que a gente viajando, né, a gente ficou surpreso, né, Elaine, com a quantidade de ônibus fazendo peregrinações, né, para o Horto, chama lá, que é algo turístico da cidade, mas de que é a imagem do Padre Cícero, onde as pessoas fazem peregrinações. Eu já tive a oportunidade de conhecer aqui também em Guarabira, né, e já ir lá, entrar e olhar a imagem que foi construída há alguns anos do Frei Damião, e também é um lugar de muitas peregrinações, tem uma escadaria enorme para subir, no caminho a gente vê pessoas subindo de joelhos, pagando promessas, dentro de lá existem algumas salas, tem uma sala que é a sala dos milagres, onde tem de forma esculpida em gesso, pedaço de braço, mão, e pessoas que quando conseguiram pagar a sua promessa, vão lá e fazem algo e deixam lá. Tem muito disso. Conhecemos pessoas, por exemplo, que faziam promessas para que o filho vestisse durante 1 ano ou mais um tipo de roupa, um marrom, fazendo promessas no Canindé. Isso é muito real. E Jesus está passando no meio dessas pessoas, se apresentando para dizer: olha, eu estou aqui, eu sou a fonte de todo e verdadeiro milagre. Jesus está passando e convidando as pessoas, dizendo: vinde a mim. Agora, esse misticismo, esse tradicionalismo sincrético, se infiltra também e ganha uma roupagem evangélica às vezes. Durante muitos anos foi vendido rosa ungida, sabonete do sangue do Cordeiro, toalha com o suor do apóstolo, como eu disse, copo d'água do lado da TV,
entendendo que depois de uma oração, aquele copo d'água ia ganhar poderes de cura para se fazer. E tem muita gente presa a isso, que não está liberta dessas coisas e tem medo disso. E muitas pessoas que usam o nome de Deus para se fazer campanhas, para dar 7 voltas ao redor de um lugar. Esses dias mesmo, faz muito tempo, eu vi alguém anunciando 7 voltas ao redor da lagoa para derrubar a dificuldade financeira. Meus irmãos, isso não é diferente daquele tanque de Betesda há quase 2000 anos. Um monte de gente esperando o mover das águas e Jesus passando no meio daquela multidão. E ninguém estava olhando para ele, porque estavam olhando e querendo achar esse mover das águas. Isso nos dias de hoje, sem contar peregrinações a lugares santos. A gente falei das peregrinações a estátuas religiosas. Tem pessoas que já ouvi falar, que já chegaram e disseram: olha, meu sonho é ser batizado lá no Rio Jordão. Mas você já foi batizado? Perguntei: já fui batizado. Então não precisa ser batizado de novo. Você quer ir lá, conhecer e tal? Vai lá. Não, eu queria ser batizado lá. E na crença de que ser batizado no Rio Jordão, que inclusive é inapropriado hoje para isso, sabe? Querem fazer isso. Meus irmãos, pessoas que pagam caro, que se espremem, sabe, no meio de uma multidão, para ver alguém que dizem que é ungido, que faz milagres. Jesus é a fonte de todo o poder. E nós precisamos entender o que Jesus ordena acontece. Ele tem todo o poder, ele continua curando enfermos quando ele quer, ele liberta cativos, ele faz sinais e maravilhas, ele faz. Mas ele estabelece princípios de culto e de adoração. O milagre não é apenas ter fé. Fé todas as pessoas têm. Mesmo aquelas que dizem não acreditar em Deus, têm algum tipo de fé. Porém, é ter a fé baseada na Bíblia, no que a palavra de Deus nos ensina. Sabe? E assim, se tem pessoas que você conhece, se você que está assistindo a gente agora, ainda tem práticas místicas, ainda acha que precisa, para se achegar a Deus, fazer algum tipo de sacrifício, coloque essa fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Aqui no texto, João ensina aqui que Jesus fez isso num dia de sábado. E o sábado era considerado um dia sagrado para os judeus. Os fariseus recriminaram Jesus aqui, porque eles tinham estabelecido naquele tempo 39 atividades proibidas para se fazer no sábado. E entre elas estavam fazer mudanças ou carregar a própria cama. Fantástico como o que a religiosidade faz, não é? Isso não era da Bíblia. Isso tinha sido algo estabelecido pelos próprios judeus, com uma má interpretação do que o Antigo Testamento dizia. E Cristo traz a interpretação correta do sábado. Jesus primeiro vai ensinar de que ele não é um dia sagrado, assim como o domingo também não é um dia sagrado. É muito importante salientar isso. O domingo é um dia apropriado dentro do contexto que a gente vive para a nossa reunião. Mas o domingo não é sagrado, assim como o sábado também não é. Todos os dias são sagrados. O sábado significa descanso, não inutilidade. O sábado foi feito para nós e não ao contrário disso. E o sábado foi instituído para renovar as forças naquele contexto e não para se tornar um jugo. João escreve seu evangelho para os judeus e para os gentios. Aos judeus ele estava dizendo, olha, que não são mais as cerimônias judaicas, as festas, a tradição que leva o homem a Deus. Essas coisas tiveram sua importância, mas é por isso que Paulo nos ensina lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, ele diz: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que vocês comem ou bebem, ou porque não celebram certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura,
E o próprio Cristo é essa realidade. Não existe mais, meus irmãos, um dia santo. Todos os dias são dias de celebrar ao nome do Senhor. Esse homem que nós falamos sobre ele aqui, doente há 38 anos, é curado. Nós aprendemos de que ele nem sabia quando foi curado quem era Jesus. Mas quando ele realmente conhece Jesus, quando Jesus diz a ele, não volte a pecar, o texto vai nos dizer, no verso 15, de que ele foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado ele. Não foi o tanque, não foi a crença mística, não foi um anjo, não foi a rosa ungida, não é a toalha, não é esse lugar maravilhoso que a gente está, não são essas cadeiras, não é a água, sempre foi e sempre vai ser Jesus. O propósito do milagre é nos tirar das prisões religiosas, do medo, da opressão, do misticismo. Gente, nós já conversamos entre nós, talvez tenha muita gente que está assistindo que se identifique. Quanto tem de gente com medo do pastor? Ah, rapaz, o pastor teve um sonho comigo. Tanta gente que anda na rua, preocupada se vai encontrar outra pessoa, preocupada por uma palavra que ouviu. Meus irmãos, não são essas coisas. Tem tantos exemplos ruins, né? Também alguém uma vez foi contar um sonho que teve, e disse, nesse sonho, e a pessoa pediu para eu contar para o pastor, porque o sonho, eu disse, minha irmã, foi um sonho. A nossa fé está baseada em Cristo Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. O propósito dos milagres é nos tirar das prisões religiosas e é depositar a nossa esperança unicamente no Senhor Jesus, no sacrifício que Ele fez por nós na sua ressurreição. As pessoas estavam tão ansiosas pelo falso sobrenatural, pelo agitar das águas, pela promessa que um anjo iria descer àquele lugar, que não observaram que Jesus estava naquele lugar. Jesus está entre nós e nós confiamos nele. Quando tudo estiver desmoronando ao nosso redor, a multidão sufocando, Jesus está no meio dessa multidão, querendo que nós possamos depositar nossa total confiança nele.